Uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo nesta segunda-feira, quando eu orava e me vinha a lembrança da Cissa, é que o Espírito dizia ao meu coração: quando você se deixou usar, eu te usei. Quando você se colocou à disposição, você foi um canal. E depois, com o passar do tempo, a gente vai, parece que, observando mais as coisas não tão importantes e deixando de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor não quer que a gente faça muitas coisas. O Senhor quer que a gente faça apenas duas coisas. E você vai conferir hoje comigo à luz das Escrituras. Jesus disse que eu e você devemos fazer, em primeiro lugar, pregar o Evangelho. Em segundo lugar, curar os enfermos. Pregue o Evangelho e cure os enfermos. Olhe os slides a seguir e a gente vai então conversar juntos nesta noite. Leia comigo esse texto de João 20 e 30. Próximo versículo, leia em voz alta. Estes milagres, porém, foram registrados para revelar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que creiam e tenhais vida em seu nome. Próximo versículo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Durante o mês de outubro nós enfatizamos o aspecto da família. E na noite em que eu e a Nádia compartilhamos sobre a mulher virtuosa e as responsabilidades do homem como sacerdote, profeta e rei, é exatamente o que Jesus veio fazer quando se ofereceu ao Pai como oferta por todos nós que nascemos em pecado. E Jesus também, como profeta, ministrou a palavra. O que eu e você precisamos fazer é seguir o exemplo de Jesus. Não precisamos inventar nada. Precisamos fazer diferente. Precisamos seguir os passos, as pegadas do Mestre. Como sacerdote, ele ofereceu-se. Como profeta, ele ministrou. E como rei, Jesus recebeu o que eu e você já recebemos: poder e autoridade. Em Mateus 28, 18, Jesus afirma isto para um grupo de discípulos, e eu venho ratificar nesta noite para todos vocês. Jesus diz: eis que vos dou poder e autoridade. Não é que ele um dia dará, ou que já deu. Ele disse: vos dou autoridade e vos dou poder. Como Jesus curou os doentes? Você vai ver. O texto de Lucas 4, 31 e 32, você pode ler comigo em voz alta? Como é que era a palavra de Jesus? Que tipo de autoridade é esta? Como ele exercia esta autoridade? É isso que nós vamos ver hoje. Continue lendo. Nesse texto, Jesus se depara com um homem possesso de um espírito de demônio. E o demônio era imundo.
Pergunta que eu venho fazer hoje é: Jesus se assustou quando este endemoniado bradou em voz alta? Jesus fugiu? Jesus foi orar ao Pai para saber se o Pai concederia naquele instante o milagre? O que é que Jesus fez? Jesus tão somente exerceu a autoridade. Nós vamos descobrir hoje como um cristão maduro exerce essa autoridade. Leia comigo esse texto de Lucas 4:35. Jesus orou por ele? Não. Jesus orou chamando o Pai para ajudá-lo? Não. Jesus fez o que então, irmãos? Jesus repreendeu o demônio. Qual foi o resultado de Jesus repreender aquele demônio? Saiu dele sem fazer mal. Sem fazer estardalhaço. Sem chamar a atenção da plateia. Jesus deu a autoridade para exercer uma ordem. E a ordem é que você e eu devemos repreender os demônios e curar os enfermos. Com a autoridade dele, não com a nossa. Com a autoridade dele, com o poder dele. Como resultado, veja o que aconteceu. Leia em voz alta o verso 36. Eu gosto muito de pregar tematicamente, mas o sermão expositivo é tão claro, porque vai se abrindo a Escritura diante dos nossos olhos. Havia uma circunstância, um moço que tinha um espírito, um demônio, e Jesus repreendeu o demônio, e Jesus deixou aquele moço completamente liberto. Como resultado, todos ficaram maravilhados. Sabe quando uma igreja cresce sem ter um evangelista? A igreja cresce quando Jesus é declarado por esta igreja que ele é o Senhor e que ele tem autoridade e poder. Aquela igreja cresceu porque todos ficaram sabendo da notícia, todos ficaram maravilhados, todos comentaram aquele fato, e aquilo se divulgou por toda a circunvizinhança. Por vezes a igreja não experimenta milagres, porque quando deveríamos dar ordem, nós oramos, e quando deveríamos orar, damos ordem. Há casos em que você precisa e eu orar. Há casos em que eu e você precisamos ordenar. Às vezes eu vejo alguns líderes confusos, até pastores, momento em que eles deveriam repreender com a autoridade que Jesus nos concedeu, e eles ficam orando. Deixa eu dizer para você, não é assim. Jesus não ensinou-nos assim. Tudo que não é ensino de Jesus, não deveríamos imitar. Jesus é muito claro. Você quer ver só? Leia comigo o verso 37.
O Evangelho foi difundido através de uma situação. Uma pessoa que tinha um espírito, um demônio. E Jesus repreendeu o demônio. Agora, como Jesus lidou com as enfermidades físicas? Como é que Jesus fez? Eu ensinei você como Jesus cuidava de necessidades espirituais, demônios. Agora eu vou falar com você sobre como Jesus curava doença física. E hoje você vai ser curado nesse lugar. Hoje você vai ser curado nesse lugar. Você que entrou com alguma dor, ainda hoje, você vai sair daqui sem esta dor. Verso 38, leia em voz alta. Uma enfermidade chamada febre. Hoje, quando temos febre, ou nossos filhos, na maioria das vezes eu ouço: não deu para ir na igreja, não deu para ir na célula, estava com febre. E a gente não exerce a autoridade, o poder para curar uma febre. Não estou nem pensando em câncer. Mas o câncer e a febre para Jesus são as mesmas coisas. Tem diferença alguma. Inclinando-se ele, Jesus, conclua. Para ela quem? Para a sogra de Pedro. Jesus voltou-se à sogra de Pedro. Inclinou-se a ela. Olhou para aquela mulher. E fez o quê? Jesus orou pela enfermidade da sogra de Pedro? O que é que Jesus fez? Repreendeu o quê? A enfermidade. Você vê como nós nos desviamos daquilo que Jesus ensinou. E a tendência, como bem dita hoje por você, meu pastor e amigo, voltar à Escritura, voltar à palavra. Nós nos desviamos da palavra, pessoal. A igreja dos nossos dias deixou de lado a palavra para entrar em cena outras coisas. E Jesus está chamando-nos nesta noite para voltarmos à sua palavra, à sua orientação. Você vai ver o que vai acontecer hoje aqui. Jesus repreendeu a febre por uma razão muito simples. Preste bem atenção nisso. Esta semana, ainda reunido com alguns líderes, eu perguntei a esse grupo: quantos de vocês foram batizados com o Espírito Santo? E alguns disseram: eu fui. E eu disse para essas pessoas, para esses líderes: Jesus vai usá-los no domingo à noite. Porque uma das evidências da autoridade do poder de Jesus é que quando ele foi obediente ao batismo, ao sair do batismo, diz o texto das Escrituras, que sobre ele veio o Espírito Santo. Jesus, homem, recebeu agora o poder do Espírito Santo. O crente que não tem o Espírito Santo não tem poder. Não tem autoridade sobre os demônios. Eu me lembro de uma ocasião em casa, já tarde da noite, um líder de célula da comunidade onde eu servia, disse por telefone: pastor, o senhor pode me ajudar? Estou aqui em casa com um endemoniado. Se eu colocar o seu telefone no ouvido dele, o senhor ora por ele? Falei: como? Por telefone? Chamei o moço e disse: mas e a autoridade de Jesus na sua vida? Moço, você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, repreenda o demônio aí agora. Ele disse: pastor, eu não estou conseguindo. Eu falei: então você precisa rever a sua experiência. Porque quem tem o Espírito Santo
tem autoridade, tem... Seguindo. Ao pôr do sol, leia comigo. Não foi só a sogra de Pedro. Tantos outros enfermos que tomaram conhecimento. Jesus está na casa da sogra de Pedro. Vamos lá com todos os enfermos. E o resultado é que todos que tinham diferentes enfermidades, Jesus os curou. Impôs as mãos sobre aquelas pessoas e elas foram curadas. Líder de célula, pastor de igreja, impõe as mãos sobre os enfermos e cure os enfermos. Não é para ter dó dos enfermos, é para curar os enfermos. Quem disse isso foi Jesus. Você confia em Jesus? Porque quem confia em Jesus, cura os enfermos. Seguindo, Lucas 6, leia comigo em voz alta. O que é que saía de Jesus? E o que é que sai da sua vida? O que é que sai de nós, pessoal? Deveria sair poder. Jesus oferecia cura às pessoas. Por isso as pessoas iam atrás de Jesus. E Jesus hoje habita em mim e em você. E quando as pessoas nos procurarem, você vai curá-las. Seguindo. Lucas 5, 12 e 13. Leia comigo. Jesus queria ou não curar os enfermos? Queria. E a igreja de Jesus hoje quer curar os enfermos. Mais adiante, vamos mais um texto? Leia em voz alta. Leia. Obrigado, Senhor. Sintetizando para aplicar o que hoje o Espírito está falando. O que é que Jesus fez? Primeiro, pregou o Evangelho. O que é que eu e você precisamos fazer? Fale para a pessoa que está ao seu lado. Pregue o Evangelho. O Evangelho do reino. Não é o Evangelho água com açúcar. Não é o Evangelho das ofertas. Não é o Evangelho dos interesses. Não é o Evangelho... Se quiserdes, se puderdes, Jesus quer, e Ele pode, e Ele vai fazer isso. Jesus pregou o Evangelho. Jesus cura os enfermos. E Jesus expulsa os demônios. E Jesus faz discípulos. Prestem atenção nisto. Prega o Evangelho do reino. Cura os enfermos. Expulsa o demônio. E faz discípulos. Se você não faz discípulos, alguma coisa está errada. Ele não orou por enfermidade. Ele curou
os enfermos. Caminhando para o final. Também os enviou a pregar o quê? O reino de Deus. E fazer o que mais? E a curar os enfermos. Versículo 6. Então, quem é que estava fazendo isso? Os discípulos. Já não era mais Jesus. São os discípulos. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Mas você pode dizer, mas eu não sou um dos 12, Valmir. Isso foi privilégio dos 12. Você quer ver só? Leia lá. Continue. Continue. Agora são os 70. A mesma ordem. Jesus não muda. E Jesus continua fazendo hoje exatamente assim. Chama os discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui hoje? Qual é a ordem de Jesus para os discípulos dele? Prega o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios. Mais um texto. Leia. Resposta de Jesus para os discípulos. Leia. E a maioria de nós diz o seguinte: sabe, pastor, eu não curei aquela pessoa da minha célula porque acho que não era a vontade de Deus. Ou então, porque não era o tempo dela ser curada. Ou então a pessoa tem pecado. Ou então, esta pessoa não tinha fé. É assim que muitas vezes nós dizemos. Então, aonde estava a dificuldade para aqueles discípulos e para nós nos dias atuais? Aonde está a dificuldade? Leia comigo. De quem foi a culpa? Foi de Jesus? Foi do enfermo? E de quem foi então? Dos discípulos. Porque Jesus, preste atenção nisto, isto é a chave. Jesus disse que se a minha e a sua fé for como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. É como um grão
e não do tamanho. Quando ler a Bíblia, sublinhe, guarde, grave, para você não cair no erro em que muitos cometem. Ah, se eu tivesse a fé como, ou do tamanho. Não, pera, você precisa ser como, não do tamanho. Foi isso que Jesus disse para aqueles homens. Olha, a fé de vocês precisa ser como um grão de mostarda, e não do tamanho. Se vocês tivessem a fé como, vocês expulsariam aquele demônio, e aquela enfermidade, e aquele jovem, aquela criança, aquele moço, aquela mulher, aquela pessoa seria curada. Simples assim. Acenda umas luzes para mim. Então vamos curar hoje as pessoas que estão enfermas aqui neste lugar.